Olá, eu sou Bruno Borges, advogado da Locatelli, e esse é o nosso podcast Tributário em Pauta. Mais uma vez, nós estamos aqui no formato videocast para tratar de sempre temas tributários importantes que permeiam esse nosso cenário, sempre tão tumultuado e complexo, mas para falar sobre liderança feminina e os desafios tributários. É claro que no mundo corporativo, na nossa realidade, em todas as nossas instituições, falta representatividade feminina. Muitas lutas já foram conquistadas, mas muito há de ser conquistado. E para isso a gente precisa trazer pessoas de referência, mulheres de referência, lideranças que inspirem, que abram os caminhos, né? E que contem a sua trajetória e amparem para que outras mulheres também possam ocupar esses cargos. E na área tributária, é claro que a gente também precisa, e é um cenário onde a mulher tem as suas habilidades e competências que são fundamentais, o que deixa o cenário tributário numa análise não só de busca por justiça e equidade, mas também por uma questão de estratégia. É uma questão que envolve habilidades e competências únicas, que envolve a visão das mulheres mais sistêmica, que envolve a atuação mais empática, uma liderança mais responsável, mais integrada, mais consolidada em termos de avaliação, de integração. E tudo isso são peculiaridades, são questões que precisam ser tratadas, principalmente nas estruturas que nós queremos construir. E por isso é que a gente trouxe esse tema e com uma profissional que vai ser aqui apresentada e que já deixa aí dentro da sua trajetória, do seu currículo, uma longa jornada de conquistas, de desafios superados e de muita experiência a ser compartilhada. E nesse aspecto, o que eu acho que é importante também a gente mencionar é que foram desafios tributários também que foram superados por uma liderança feminina, grandes desafios que ainda terão que ser superados diante do cenário que a gente tem aqui de reforma tributária, de transição, de tantos dilemas, de anos políticos, de mudanças de governo, de mudanças de estratégia, onde as mulheres são realmente protagonistas e precisamos dar este passo de respeito e de justiça. E por isso a nossa convidada é a prova viva da força e da capacidade dessas mulheres. E conosco aqui, com muita alegria, nós recebemos Vanessa Gagliano, que é executiva tributária e advogada com especialização em direito tributário na PUC São Paulo, com MBA em gestão empresarial pela FGV, atuando há mais de 20 anos na área tributária, com passagens na liderança de empresas como Electrolux, International Paper, Grupo Orsa Jari, e hoje vice-presidente da comunidade PowerTax Brasil, atuando no desenvolvimento e acelerando carreiras na área tributária e, claro, fomentando o poder feminino na área fiscal. É com muita satisfação e alegria que recebemos você aqui, Vanessa. Bem-vinda. Obrigada, Bruno, pela belíssima apresentação. Obrigada, Locatelli, obrigada ao Daniel, à Camila pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Meu primeiro podcast, uma estreia, então estou bem feliz. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, e aqui na bancada também conosco, abrilhantando essa representatividade feminina, recebemos a nossa advogada aqui da Locatelli, Camila Andrade. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, Bruno. Obrigada, Daniel, pelo convite. E é um prazer estar aqui no podcast sobre liderança feminina, né, no direito tributário, ainda mais com a Vanessa e toda a experiência que ela tem, que é uma inspiração para todas nós mulheres e para mim também, então estou muito feliz de estar aqui. Nós que agradecemos. E aqui o Daniel também, nosso sócio-diretor, líder de relacionamento com o cliente aqui da Locatelli. Muito bem-vindo novamente. Obrigado pela oportunidade de compartilhar esse momento tão importante aqui conosco. Não, sem dúvida, Bruno. Eu acho que é muito pertinente a gente trazer essa pauta hoje aqui para a nossa audiência, né? Eu acho que agradecer a presença da Vanessa aqui com a gente, a Camila também próxima aqui do nosso dia a dia aqui, né, conduzindo os processos dos nossos clientes, né? Então acho que há muitos anos já no escritório, e isso nos dá muita segurança, né, Bruno? Acho que a gente tem um time, né, muito qualificado no escritório, e boa parte deles, se não mais da metade, composto de mulheres. Então isso é muito bom para a gente. Eu vejo isso na iniciativa privada também, né? Eu comentei aqui um pouco antes da gente entrar no ar, muitas executivas, né, em cargos de liderança que a gente interage de altíssimo nível, e a gente não vê isso um pouco no governo, né? Quer dizer, a gente estava comentando, o STF, a gente tem uma ministra do Supremo. No STJ, fiz uma pesquisa um pouco antes de entrar aqui,
5 ministras de um total de 33. Então, quer dizer, a questão da representatividade está muito desbalanceada nos órgãos públicos, que deveriam servir de exemplo, né? Então, acho que a iniciativa privada dá uma aula de cidadania, de equidade aí nessas relações. Então, muito pertinente. Hoje a gente tem a possibilidade aí de ouvir a Vanessa, então vai ser um aprendizado, vai ser um momento muito bom aí. Então, os nossos ouvintes que estão acompanhando aí, vai ser um momento ótimo. Eu agradeço realmente aí a nossa audiência que tem nos acompanhado sempre aí. Nós estamos já com 102 episódios, né? E para receber a Vanessa aqui, é o que o Daniel mencionou, a gente fica muito satisfeito, porque eu tenho certeza que serão grandes lições. E iniciando, Vanessa, para a gente extrair ao máximo as suas lições, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional na área tributária, que você destacasse também o que marcou essa trajetória, os desafios que você enfrentou, sobretudo com esse olhar para as mulheres, de como ascender essas posições de liderança em diferentes empresas multinacionais e toda essa trajetória que te trouxe até aqui hoje com toda essa bagagem. Maravilha. Então, minha jornada longa aí, né, no tributário, então são 20 anos já na área. Eu sempre brinco, né? Falo assim, comecei criança, né? Foi trabalho infantil. Mas não, gente, eu realmente comecei cedo, né? Eu estava na faculdade. É raro, né, para o ambiente tributário, porque quem faz direito sabe que a gente só tem direito tributário nos últimos anos ali, né? 4º, 5º ano da faculdade. E eu tive meu primeiro contato com o tributário no 3º ano. E coisas aí da vida, né? Na verdade, eu fazia um estágio em órgão público no TRF da 3ª região aqui em São Paulo, no gabinete de uma desembargadora, e ajudava ali, né, a construir os acórdãos, as decisões, e fazia muito matéria cível. Até que um dia me passaram um processo que era uma execução fiscal. E eu, obviamente, nunca tinha visto, nunca tive ninguém também próximo que, né, tivesse algum tipo de conhecimento relacionado. E quando eu vi aquela execução e comecei a estudar para poder, né, construir ali, fazer a redação da decisão, eu falei, nossa, eu gostei disso aqui. E eu realmente gostava muito de processo civil, mas eu não tinha um direito material que eu gostasse o suficiente que eu falasse, puxa, eu quero fazer isso aqui. E aí, nesse dia, nossa, gostei. Comecei a pedir mais, né, para as meninas ali, eu era estagiária. Falei, me passem, né? Ali eu tinha um gabinete com mulheres, que eu também tenho amizade até hoje, mulheres incríveis. E elas foram me passando alguns processos sobre isso. E eu fui ali estudando sozinha até, né? E ali eu realmente falei, puxa, eu quero trabalhar com isso. E eu já tinha a vontade de trabalhar em empresa. E aí, na sequência, acho que quando eu estava ali no 4º ano da faculdade, foi quando eu realmente busquei um estágio na área tributária. Aí que inicia essa jornada, né, no ambiente privado. Num primeiro momento, eu estava ali na faculdade, eu falava, quero ser juiz, aquela coisa normalmente de quem está, né, na faculdade de Direito. Mas, rapidamente, né, como foi visto, nunca mais quis voltar, né? Eu realmente combino com o ambiente ali privado, da iniciativa privada, eu sou bastante acelerada, então é um ambiente que combina bastante com o meu estilo. E aí, inicio ali, né, nessa empresa, que é uma empresa no segmento de papel, celulose e embalagens. Na época, era a 2ª maior empresa desse segmento no país, uma empresa nacional gigantesca. Eram muitas unidades industriais, era uma operação muito grande mesmo. E eu inicio ali já no tributário, inicio com contencioso tributário, e ali, tempos após tempos, eu ia assumindo alguma outra área, né? Então, consultivo, planejamento, e depois de um tempo fui assumindo ali áreas, era um jurídico empresarial, então parte societária, tinha toda uma parte de regulatório também, não só regulatório cadastral, como um regulatório mais pesado ali, porque tinha porto, aeroporto, usina termoelétrica, pequena central hidrelétrica, tudo que vocês possam imaginar, uma cidade. Então, essa parte também ficava comigo e também uma parte de terceiro setor. A empresa tinha fundação, estava envolvida com outras entidades filantrópicas, então essa parte também
ficava sob minha responsabilidade. Então, ali eu fiquei muitos anos e foi aonde eu tive toda a ascensão de carreira, né? Então, comecei como estagiária, fui subindo ali até chegar na posição de coordenação. E aqui que começa a entrelaçar um pouco essa questão de liderança feminina, porque, imagina, eu me tornei coordenadora ali com 25 anos de idade, mais ou menos, né? Faz bastante tempo. Então, hoje em dia, né, como o Daniel estava comentando, é até comum a gente ver, né, nos ambientes corporativos, muitas mulheres em cargos, né, altos, em ambiente financeiro. Mas há 15, 16 anos atrás, isso não era comum, não era nada comum. Então, eu realmente era uma das únicas mulheres naquele contexto, né? Ainda mais em uma área eminentemente financeira. Então, em um segmento que era muito masculino, o segmento de papel, solas e embalagens, ainda é, mas era muito masculino. Então, eu realmente era uma das únicas mulheres ali do ambiente, né? Então, normalmente eu conduzia reuniões que eu era a única mulher, né? Com muitos homens ali, muitas vezes mais velhos do que eu também. Eu tive esse cargo de gestão relativamente jovem, né? Ainda mais para a época. Hoje em dia acho que é até comum, mas naquela época realmente não existia, era muito raro. E aí eu tenho uma série de situações, né? Eu estava até comentando com o Bruno que tem uma que eu acho bem emblemática, e eu falo que é um case, que eu frequentava uma associação de classe do setor, e quando eu chegava nas reuniões, né, principalmente quando eu fui a primeira vez, primeiro acharam que eu era secretária, né, da reunião, e claro, não tem problema nenhum, né, demérito nenhum, mas eu era a liderança mais alta da área de tributos daquela empresa, que era uma das maiores empresas do setor, do segmento. Então, eu falava, não, eu sou coordenadora da empresa tal. As pessoas ficam desconcertadas, né? Então, assim, isso não era natural, não era o comum. Sei lá, nessa associação de 20, 30 pessoas que compunham esse grupo tributário, eu era a única mulher. Então, era realmente algo, né, que não tinha muito na época. E o que eu brinco, assim, que foi um case, é que eu comecei nessas reuniões e eu não conseguia falar. Então, eu sofria o tal do interrupt, tal, que as pessoas falam, do mansplaining, de tudo isso. Realmente eu era interrompida e eu não conseguia falar, e demoraram algumas reuniões para eu realmente conseguir me colocar e falar ali sobre o tema, obviamente, do que estavam tratando. E eu ia sabendo absolutamente tudo de todos os temas, porque eu tinha que provar que eu era muito boa, né? Não bastava eu ser boa, eu tinha que provar que eu era muito boa. Então, eu estudava muito, muito para poder ir para essas reuniões super preparada, e ainda assim não conseguia, né? Até que um dia, instintivamente, a gente sabe que isso é uma técnica, mas instintivamente eu comecei a falar e me interromperam, como sempre, e eu continuei falando. Sem mudar meu tom, sem mudar o tom da minha voz, absolutamente nada, continuei falando, até que um ouviu, falou, começou a me ouvir, o outro ouviu, começou a me ouvir, até que os homens que ali estavam falaram, olha, ela está falando algo que faz sentido aqui, interessante, vamos ouvir? Então, muitas vezes, as mulheres, elas precisaram aí de homens que também tinham essa escuta, né? Esse ouvido para ter essa permissão, tá? Para poder falar. Então, hoje a gente sabe que a realidade é diferente, graças a Deus, mudou muito. Mas, nessa época, era uma realidade, né? Então, ali eu consegui vencer essa barreira, tanto que é até irônico que eu saí de não conseguir falar para 3 reuniões depois dessa, eles me votarem em mim como coordenadora desse grupo. Então, eu falo que foi um case ali de sucesso. O jogo virou. O jogo virou, exatamente. Então, é interessante, mas, obviamente, precisou de muita persistência, de não desistir ali, né, na primeira dificuldade. Então, acho que vem muito
desse ímpeto, né, de mostrar que não, olha, eu vou provar aqui para vocês que sim, as mulheres podem estar aqui nesse ambiente, são capazes, não, tão capazes quanto, né, e de trazer aqui melhorias, resultados. Então, né, isso foi nessa primeira empresa que eu trabalhei, então foi uma grande jornada, aprendi demais, foi uma grande escola para mim. Eu falo que foi a minha maior escola. Tive um gestor maravilhoso também, um diretor que me apoiou muito, que né, me jogava ali no fogo, então confiava muito em mim e realmente me deu essa abertura para poder ir crescendo, né? E na época nós passamos por uma reestruturação de venda de alguns ativos e como eu estava com societário e com tributário, eu que liderei essa reestruturação junto com o meu diretor na época. E era uma reestruturação societária e tributária. E, em virtude disso, eu fui convidada para compor essa nova empresa, né, que era uma multinacional americana, também desse segmento. Lá fiquei alguns anos, aí era uma experiência super diferente, né, em uma multinacional americana, então outro tipo de estilo de liderança, muito diferente da que eu tinha antes. Então, foi muito aprendizado. Eu cheguei assim a responder alguns meses para um CFO americano diretamente, então eu também estou falando aí de mais de 10 anos, tá, gente? Então também ter que explicar aí, né, para um CFO americano há mais de 10 anos atrás sobre tax no Brasil era um super desafio, né? Mas, né, a gente foi vencendo ali algumas barreiras e fiquei alguns anos lá e em seguida na minha última experiência, que foi, né, na empresa aí no segmento de eletro, né, eletrodomésticos, na qual fiquei 9 anos já como gerente, né, gerente sênior da área, e numa jornada grande aí também, com muitos aprendizados, uma multinacional sueca fantástica, e claro, já em uma outra realidade, né, até empresas escandinavas aí, elas têm já uma abertura melhor, né, para a questão da liderança feminina. Isso, inclusive, é até, digamos, uma requisição da casa matriz, né, que tenham mais mulheres na liderança da empresa. Então, obviamente, isso ajuda, mas também passei por várias situações, né. Então, eu acredito que a maioria das mulheres já passaram por situações difíceis, né, nessa jornada, mas acho que a mensagem que fica é de resiliência, de você não desistir, né, na primeira dificuldade ali, como em tudo na vida, né, e não se impedir, não se impactar com essas situações, porque são pessoas ali que em algum momento vão entender, se não entenderam ainda, em algum momento isso vai acontecer, né. Então é isso, acho que de trajetória aí. Fantástico. Acho que a gente absorve muito aí que você falou da própria resiliência, né? E da sua postura, né? De também entender que os ambientes eles vão sendo modificados, né? A partir da sua postura, a partir dos esclarecimentos que você foi prestando, aquilo foi criando uma abertura maior e um respeito do seu profissionalismo. Eu acho que, então, assim, realmente ficam grandes lições e parabéns aí por sua trajetória. E acho que o Daniel também tem algum questionamento, já agora voltando para o aspecto tributário. Não, é muito interessante. Eu acho que eu ouvi a trajetória da Vanessa aqui, né? E como já num primeiro momento ela já se encantou pela área tributária, né? Quer dizer, então, são mais de 20 anos aí de experiência na área, né, Bruno? Então, a gente sabe o quanto tem de valor, tem de experiência, mas isso vai construindo fibra também, né, Vanessa? Porque não é só vencer a matéria. Tem que vencer um contexto social, né? Então, eu penso que isso tudo vai te fortalecendo ao longo do tempo, sabe? Com certeza. Agora, quando a gente olha para o tributário em si, Vanessa, quer dizer, você fez algumas transições aí, mas provavelmente em comum você tinha essa questão, quer dizer, quais estratégias tributárias, né, poderiam fazer sentido ou influenciar no resultado da companhia, porque como você falou, você era a principal responsável por aquilo, você tinha que endereçar esse tema, você tinha que convencer o CFO de que aqueles temas faziam sentido. E você vivenciou vários temas ali que foram determinantes. Acho que em um resultado pode ser anual ou bimestral, enfim, em alguma janela ali aquilo fez diferença. Muito. Então eu queria te ouvir um pouco
como que você endereçava ou como você olha essas estratégias tributárias sob o ponto de vista de uma decisora, né? Maravilha. Eu vejo muito de um aspecto de governança mesmo, né? Então, eu acredito... Quando a gente fala de ambiente corporativo e empresas, principalmente empresas grandes, né, como as que eu atuei, é uma infinitude aí de dados, de informações. É muita coisa, né? Então, se você não tem uma governança, uma gestão adequada, muito provavelmente não vai dar certo, né? Então, eu costumo dizer que eu entendo que são alguns pilares aí. Diria 3 pilares principais. Então, primeiro, governança, né? Que é a estrutura. Então, é você criar uma estrutura ou uma organização. No caos, na desorganização, é muito difícil você absorver oportunidades, né? Então, é muito importante, primeiro, ter essa organização, criar processos, criar controles de tudo o que você está vendo ali, porque a partir dessa organização já surgem muitas oportunidades. Historicamente, nas empresas que eu atuei, só de chegar e começar a organizar, colocar em controles, colocar em processos específicos que você consiga ver o todo, que você entenda os números da companhia, entenda os números do tributário, o que você tem ali, você já começa a gerar oportunidades de caixa e de P&L. Então, assim, historicamente, eu vivi isso de realmente só de chegar e estabelecer uma governança, já ter ali alguns resultados financeiros, tá? E aí, obviamente, com isso, você já chama a atenção do CFO, né? Porque o CFO vai olhar para resultados. Então, a partir do momento que você ali já começa a fazer isso e gerar esses resultados, isso já vai chamar a atenção e o CFO vai passar já a te olhar contra os olhos e te ouvir, né? Então, acho que historicamente é muito isso. Segundo, o que eu acho muito importante e que vem de pensar nessa governança é pensar a área tributária como uma área de negócios. Então, historicamente, a área tributária das empresas, ela sempre foi muito entendida como uma área operacional. Hoje, agora com a reforma, está todo mundo falando, olha, reforma do negócio, tributário é parte do negócio. Para mim, tributário sempre foi parte do negócio. Então, assim, eu aprendi muito cedo, né, desde dessa primeira empresa que eu atuei e desse diretor, que era uma pessoa extremamente experiente, que me ensinou muito, eu sempre busquei ver a área como uma área geradora de resultados para a companhia. Então, não só, obviamente, o operacional, o compliance tributário é extremamente relevante. O melhor planejamento que você tem numa empresa é ter um ótimo compliance. Mas o além, né? O para além disso, você olhar realmente como uma área estratégica geradora de resultados exponenciais. E para isso, você precisa ter estratégias. Então, você precisa olhar o contencioso com um bom olhar, precisa olhar o planning, né? Consultivo, precisa estar muito próxima das áreas de negócio. Então, essa proximidade com as demais áreas da companhia é que vai fazer surgir essas oportunidades. Então, eu acho que aí já vem um outro ponto também. E de terceiro pilar, que não exatamente nessa ordem, que talvez seja a primeira, são pessoas, né? Então, é realmente você olhar ali para o time e ver quem são as melhores pessoas para estarem naquelas posições, naquela atividade. Então, é óbvio, gente, que em um ambiente de trabalho, você não vai fazer só aquilo que você gosta. Mas, nessa distribuição de atividades que o gestor faz, é importante entender um pouquinho o perfil de cada um e um percentual maior de coisas que tenham relação, de atividades que tenham mais relação com aquela pessoa, você atribuir para ela. Porque a chance dela ser muito boa naquilo e trazer ganhos e estar engajada é muito maior. Então, vai dessa percepção, dessa sensibilidade de quem está na gestão, de rapidamente absorver, entender o perfil de cada um e ir encaixando essas atividades. Isso vale para tudo, né? Para qualquer... Eu estou trazendo aqui do ambiente corporativo, que é o que eu tenho mais experiência, mas vale para absolutamente, para o escritório, para tudo. Então, é você muito encaixando as pessoas naquilo que elas são melhores e que vão dar melhores resultados por consequência, né? Então, eu vejo que você tendo esses 3 pilares aí muito fortes, é inevitável, é uma consequência que você vai gerar resultados para a companhia. Você né? tem algo que se retroalimenta, né? Retroalimenta, é natural.
Quando você vê os resultados vão aparecendo. É interessante a Vanessa trazer esse ponto de vista, Bruno, pelo seguinte, o tributário ficou grande demais para ser ignorado, né? Quer dizer, e muita empresa trabalha isso como, tá dado o tributário, eu vou trazer resultado, é no comercial, é na venda. Completamente equivocado. Bem equivocado. A gente tem clientes e mulheres, né? Vou até dizer, elas têm uma visão muito parecida, são muito resolutivas. Fala assim, Daniel, o tributário é o nosso quarto melhor produto, que é o que traz mais respeito. Perfeito, é isso. Com certeza. Então, tem bons clientes aqui, se elas estiverem ouvindo, elas vão saber que eu lembrei delas aqui. Muito bom. Mas elas falam, olha, a gente acompanha isso aqui no detalhe. Muito bom. E eu achei interessante também que você falou, por exemplo, quando a gente trata de pessoas, da importância de a gente trabalhar com os pontos fortes de cada um, né? Com as habilidades e competências já desenvolvidas. E, na verdade, toda a nossa estruturação, até educacional, é muito voltada aos pontos fracos. Perfeito. Vamos melhorar os pontos fracos. E a gente não potencializa o que já é bom. Então, assim, trabalhar essa mentalidade dentro dos negócios, né? E montando um time, identificando isso, e achei que você pontuou muito bem, porque, assim, não é só fazer o que aquela pessoa gosta, mas é priorizar aquilo para aquela pessoa, porque ela possa desenvolver muito mais. Então, achei isso fantástico e essa é uma visão muito personalizada, né? A identificação de quem é a sua equipe, quem são aquelas pessoas e quais as tarefas serão atribuídas. Então, eu entendi isso, assim, uma visão realmente muito importante, principalmente agora, com desafios, assim, históricos de implementação de um novo sistema, a relação das pessoas vai ser muito fundamental. Exato, sem dúvida. Fica à vontade. Vanessa, eu queria ouvir de você, assim, porque eu acho que eu estou construindo uma trajetória parecida com a sua, né? Eu também comecei muito nova no tributário. O meu primeiro estágio foi no final do primeiro semestre da faculdade e eu fiz a opção de estudar à noite, então meus pais falaram, olha, você não vai ficar acordando meio-dia e vai arranjar alguma coisa para fazer. Eu falei, bom, vou procurar um estágio. E óbvio, no primeiro semestre eu não sabia nem que lado do direito eu queria seguir. Eu achava que eu queria ser juiz, assim como você. E todas as pessoas que entram na faculdade de Direito. E bom, acabei, mandando o meu currículo para todas as vagas que eu via na época. E acabei caindo sendo, né, aprovada num processo seletivo para uma consultoria tributária. E eu falei, bom, eu não sei nada de nada, nem de civil, nem de trabalhista, também não de tributário, mas vamos embora, né? Eu vou aprender. E desde então eu não saí. Né, eu fui, óbvio, trocando de experiências e eu sempre me vi mais para um lado de contencioso, porque o motivo de eu ter entrado para o direito realmente foi essa parte mais da escrita, da argumentação, mas passei por alguns setores. E me inspira muito, assim, a sua trajetória, a sua liderança. E aí eu queria ouvir de você, assim, que eu acredito que ao longo da sua carreira você deve ter, né, tido inúmeras lideranças positivas, mas também negativas. E eu queria entender, até para me inspirar, de como o que você extrai de ambos os lados, né? Tanto de uma liderança positiva quanto de uma liderança negativa. Quais são os pontos que você extraiu para se tornar a líder que você é hoje? Muito bom. Eu adoro, né, o tema liderança. Como vocês podem ver, algo que eu realmente estudo, eu busco conhecimento. Para mim, assim, quando a gente fala primeiro de liderança, né, líder, não chefe, né, isso é importante. Então já começa por aí que é diferente. Mas para mim o bom líder é aquele que te expõe, né? Então, vou até dando exemplo aqui, o Daniel é um ótimo líder de estar te colocando aqui nessa bancada, ele está te expondo, né? É uma oportunidade. Então, para mim, o bom líder é aquele que te expõe, aquele que te coloca em situações desconfortáveis naquele momento para você. Porque é assim que você vai crescendo, mas, ao mesmo tempo, tá ali, tá te suportando, né? Então, eu, né, digo isso em especial aí dessa primeira grande liderança que eu tive aí, que, né, posso até falar, eu considero que foi um grande mentor, que foi o Pérez, e ele realmente me colocava na fogueira, ele me colocava com 20 e poucos anos para tocar reuniões de diretoria gigantes que, né, tinham
empresas externas também que vinham, pessoas importantes, autoridades, muitas vezes, e ele me colocava nessas reuniões sozinha. Então, ele realmente trazia essa confiança. Isso foi fazendo eu confiar mais em mim, né? Aqui entra um ponto, né? Vou fazer um corte, um parênteses. A mulher, ela tem uma tendência a ser mais insegura, né? Tanto que a gente fala muito de síndrome do impostor, síndrome do impostora, né? As mulheres falam muito sobre isso. Então, a mulher, ela tem uma tendência para a insegurança. Muitas vezes ela precisa de uma validação externa, né? E eu não me excluo disso. Tem muitas mulheres que são extremamente seguras, que bom, né? Mas da onde eu conheço, das pessoas que eu converso, não é a maioria, né? Então, você estabelecer essa relação de confiança, você dá essa confiança, falar, você vai, você consegue, pode ir, mas eu tô aqui, tô na retaguarda. Para mim, esse é o bom líder, né? E o líder que não seria bom, um líder ruim, seria exatamente o que não faz isso, o que pega tudo para si, né, em um contexto aí corporativo. Puxa, vai em todas as reuniões importantes sozinho, não passa a bola, né? Então, quando a gente fala de time e a gente constrói as coisas, né? Ninguém faz nada sozinho, a gente constrói as coisas em um time. Precisa passar a bola, né? Um passa para o outro, um passa para o outro chuta lá para o gol, né? Fazendo aí uma alusão. Não adianta você pegar a bola com a mão, sair correndo, chegar lá no gol e jogar a bola lá dentro, né? Isso não é o bom líder, né? Ele não vai capacitar as pessoas, fazer com que as pessoas cresçam, né? Então, para mim, esse é um exemplo aí de uma boa liderança. E o que eu sempre falo para as pessoas com relação a vivências boas e ruins é filtre. Sempre filtre. Filtra aquilo que você acha bom e faça. Aquilo que você não acha bom, não replique. Né? É simples assim, ninguém é perfeito. Então, tem pessoas que passam muitas vezes nas nossas vidas para ensinar exatamente aquilo que a gente não quer ser e não quer fazer. Né? Perfeito. Então, pegue essas experiências e não replique. Então, poxa, você sofreu com tal coisa. Eu falo, puxa, a gente tem que ser um sádico? Não, tem que fazer outro sofrer? Não. Você já sofreu com aquilo. Outros não precisam mais sofrer com aquilo. Né? Então, filtre isso para que você extraia o melhor de cada um, do que aquelas pessoas estão te oferecendo. Porque no final do dia, você não controla o outro. E cada um dá aquilo que tem. Então, eu procuro olhar muito sob essa perspectiva, tanto para cima, né, quando eu olho para as lideranças que eu já tive, quanto eu me olho como líder. Então, obviamente, como líder, aí entram outras questões que você sempre está buscando melhorar, né, melhoria contínua. E essa melhoria contínua, ela está longe de ser só técnica. Né? Aliás, cada vez menos, quanto mais você vai ascendendo na posição, vai se tornando menos técnica. Claro que quando a gente fala do tributário, é importante, sim, a técnica é indissociável, né? Você vai ter que ter conhecimento técnico e demonstrar isso. Mas cada vez mais, quando você ascende na carreira, é buscar as soft skills, as deep skills que a gente fala, networking. Então, são outras coisas que você vai começando a colocar aí eu sempre lembro tem um vídeo muito bom, é um TED do, acho que Murilo Gun, que ele fala sobre aprendizagem, né? Não é aprendizado, é aprendizagem. E ele fala do cinto do Batman, né? Que é você ir colocando ali, o que você vai colocando nesse cinto, né? E você vai colocando isso, todas as suas vivências, suas experiências, aquilo que você vai aprendendo, e isso não é só técnico, né? Então, é um misto. E eu entendo que, para a liderança, você tem que levar tudo isso, né? Levar todo esse conjunto, né? Não tem muito como dissociar. E mesmo a pessoa também que você é, né? Quando você melhora como pessoa, você vai melhorar como líder. E, né? Então, se conhecer, trabalhar em você, tem que fazer terapia. É importante se conhecer, ter autoconsciência, autoconhecimento. Acho que tudo isso faz um líder ser melhor. Porque ninguém nasceu sabendo, todo mundo tem
uma trajetória e uma jornada. Mas eu acho que é essa vontade de melhorar que diferencia as pessoas, né? Que faz aí a grande diferença. Então, acho que é isso. Fantástico, muito legal. Eu acho que é realmente isso, assim. E é o que eu posso dizer. Acho que eu tenho realmente líderes muito... uma liderança muito positiva aqui no escritório, né? No Locatelli, porque... Eu realmente vim desse lugar, né? Como o Daniel falou, eu já estou há bons anos no escritório. Eu entrei pro operacional para realmente, assim, advogada júnior, né? Seguir ali na operação. E aos poucos eles foram me colocando na fogueira. Igual você falou, Camila, faz isso aqui. Mas eu não sei fazer. Se vira e faz. E assim a gente vai crescendo, né? E é realmente isso. É sair um pouco da operação e ir um pouco mais para gestão de pessoas. Sem tirar a operação, porque é óbvio... Você vai ter que gerir o que a pessoa está fazendo, então, ter a experiência técnica para poder dizer, não, você vai por esse caminho ou por aquele, mas também largar um pouco da vontade de controlar tudo e fazer do seu jeito e também ver um pouco o jeito do outro, né? Eu acho que essa é uma parte que eu tenho aprendido muito nessa parte de liderança, que poxa, agora eu estou revisando peças de outros advogados. Eu tenho que revisar a parte técnica, eu tenho que revisar toda a estrutura, enfim, mas eu tenho que entender que aquele advogado tem o jeito dele de escrever, que ele tem a linguagem dele. Eu não posso, quando a gente vai revisar algo, a gente não pode colocar, nossa, ninguém vai fazer da mesma forma como você faria. Exatamente, e isso é muito difícil no começo, né? Como quando você vai pegando essa liderança, se colocando mais numa posição de líder e realmente falar, nossa, como é que eu vou... como é que eu posso manter as características dessa... Como é que eu posso revisar algo de alguém sem colocar a minha característica pessoal ali, a minha identidade, e respeitar a identidade da pessoa. Porque é óbvio que quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente coloca a nossa identidade e a gente quer que tenha a nossa cara, né? Mas saber respeitar isso também, eu acho que é um grande desafio. Muito bom, perfeito. Esse é um grande paradigma aí. É um grande paradigma. Porque a tendência é a gente querer fazer como a gente faria. Exato. Isso não vai acontecer, as pessoas são diferentes, né? Então, claro, pode ter um certo padrão, etc. Padrões são importantes, né? Como eu falei, de governança, etc. Mas cada um vai ter o seu jeito, né? Então, isso precisa ser respeitado. E é o que isso você é super falou. Importante. Extrair o melhor daquela pessoa, né? Exatamente. Me chamou a atenção muito, assim, eu sempre falo que a gente tem mestres na nossa vida que nos ensinam pelo amor, pelo respeito, e mestres que nos levam ao último grau da nossa paciência, estresse e tudo, e nos causam dor, mas são mestres. É a gente ressignificar tudo aquilo, fortalecer, identificar quem nós podemos ser melhores, identificando também o que a gente não quer. Porque foi o que a gente vivenciou e não gostaríamos de repassar. Então, isso é bem importante. E aí me faz lembrar, meu outro questionamento aqui, relacionado à importância quando a gente troca essas experiências. E eu tenho vivido isso no PowerTex, a gente já recebeu aqui, além do Nicolas, né? Recebemos o Rogério Araújo também, do TEWA. E a gente percebe a importância dessas comunidades, sobretudo neste momento. A gente tem inúmeras incertezas, a gente tem grandes dificuldades, a gente tem aí... de uma forma mais clara, que estamos diante de uma reforma de negócios. Você falou que já sempre percebeu isso, mas agora isso está escancarado para todo mundo. E eu queria que você falasse um pouco da importância de se pertencer a essas comunidades, de como utilizar essas comunidades também para apoiar esses profissionais, né, para que eles se tornem profissionais melhores e líderes melhores. Perfeito. Puxa, eu sou super empolgada para falar da comunidade, né? Eu estou atualmente como vice-presidente ali do PowerTex Brasil, junto com o Nicolas Meira, que vocês já trouxeram aqui, que é o nosso presidente, e o Diogo do Vale, que é o fundador. E eu sou muito fã desse formato, né? Eu acho que eu estava até comentando com o Bruno. Eu estou com eles ali há quase 3 anos. É um trabalho voluntário, né, ali, junto com eles, mas o que eu recebo, assim, é sem preço, assim, é uma contrapartida incrível. E eu acredito muito na coletividade, né, cooperação, colaboração. Então, o meu estilo de liderança sempre foi muito colaborativo e sempre gostei de estar em ambientes que, né,
ensejem isso, a parte da colaboração. E eu acho que a comunidade, ela é um ápice disso, né? A gente está ali num ambiente totalmente colaborativo, um coletivo mesmo. E eu tenho um entendimento que nós crescemos nos encontros. Então, isso aqui está me fazendo crescer, né? Esse encontro aqui com vocês, isso me faz crescer. Então, acho que tudo que a gente faz, a gente precisa, de alguma forma, buscar sair maior e melhor do que quando a gente entrou, né? Eu vou sair daqui maior e melhor do que quando eu entrei. Então, eu acho que a comunidade, ela traz muito isso, porque a gente consegue ter uma troca muito rica. Então, qual que é o conceito ali, né? Falando um pouquinho do PowerTax, e temos muitas outras comunidades tributárias hoje, né? Tem o TELA, maravilhoso, do Rogério Araújo, também. Temos comunidades femininas, né? Falando aqui, fazendo parênteses, mulheres no tributário, Women in Tax, Tax and Women, mulheres de saia. Tem muitas comunidades tributárias hoje ganhando uma relevância gigantesca e não por menos, né? Porque ainda mais com a reforma vindo, eu até acho que um dia eu fiz uma pílula do dia, nós temos pílulas do dia na comunidade que alguns membros compartilham ali uma pílula rápida para refletir sobre algum ponto. E eu já fiz uma pílula sobre isso, que eu entendo que nesse contexto de reforma é essencial você participar de uma comunidade tributária, eu diria que quase obrigatório. Por quê? É tudo muito novo para todo mundo. Então, mesmo quem tem 20, 30, 40 anos de área tributária, agora vai ter que aprender tudo novamente. Assim, eu não concordo que zero game, eu acho que não. Eu acho que pessoas que já têm mais experiência, já estão há mais tempo, obviamente, já têm uma bagagem, tem mais networking, tudo. Então, obviamente, isso faz diferença. Mas era o game, sim, com relação aos pontos da reforma. E vai estar todo mundo entrando nesse barco junto, né, a partir do ano que vem. E eu acho que quanto mais gente para estar dentro do barco, remando esse barco, mais longe a gente vai. Então, eu entendo que as comunidades têm esse papel, elas fazem isso, né? A troca que a gente tem ali, então, fora que é muito rápido. Então, é uma comunidade com mais de 200 pessoas. Então, você imagina, e não só corporativo, né? Temos pessoas de escritório, de várias frentes ali, de vários segmentos. Então, você tem uma dúvida de alguma coisa que é, né, às vezes, muito nova, acabou de acontecer. E você fala, puxa, como é que eu vou operacionalizar isso e tal? Juro, não dá, o Bruno vê, não dá 5 minutos, tem alguém respondendo, puxa, me chama no privado, já vi isso, tal. Então, sempre tem alguma coisa que alguém daquelas 200 pessoas já viu, ou está estudando, e aí você encurta caminhos, né? Então, não é inteligente hoje, a gente tendo essa possibilidade, você ficar lá dando, né, murro na parede, tentando descobrir uma coisa sozinho, que de repente você pode jogar ali e alguém já passou por isso, já teve que sofrer ali, ver mais coisas. Encurtar o caminho. Encurtar o caminho, né? E falar, vamos conversar. Então, não quer dizer que você vai ter a resposta exata do seu problema, mas você vai ter um caminho ali para seguir, para conseguir conversar. Então, puxa, eu sou muito fã da comunidade. O PowerTax é uma comunidade incrível, né? Vem se tornando aí esse polo aí, né? E que a gente acaba exercendo muito, que eu até comentei esses dias também. A gente fala muito de inteligência emocional, né? E que é importantíssimo, obviamente, a gente não consegue evoluir sem. Mas Goleman também tem um livro, né? Que ele fala muito sobre inteligência social. E inteligência social, ela está muito ligada com esse ambiente de colaboração, você entender que o conhecimento, quando ele é coletivo, ele ganha maior proporção, ele é algo muito maior, como você influencia pessoas. Então, eu entendo que nessa comunidade, né, a comunidade como o PowerTax, você exerce a inteligência social no seu ápice, né? Então, é algo que eu realmente adoro, assim, defendo muito, estimulo as pessoas, se não for o PowerTax, entre em outra comunidade, mas faça parte de uma comunidade tributária, ainda mais nesse momento, vai te ajudar muito. Então,
Fica o convite, obviamente, para quem quiser fazer parte do PowerTex, nos chamar ali, e que vai ser um prazer recebê-los. Isso mesmo. Muito interessante isso, Bruno, pelo seguinte, né? Quer dizer, na medida que a gente consegue ter um nicho, né? Um grupo de pessoas tão qualificadas dentro de um assunto comum, que é o tributário, a dimensão do quanto isso é importante no Brasil, né? Seja o TEL, o PowerTex ou outros grupos que você mencionou, Vanessa. Então, até aproveitando esse gancho, assim, né? Quer dizer, você mencionou de reforma. Eu acho que tem muita colaboração, né? Eu também participo de alguns grupos. E eu vejo exatamente isso que você retratou aí, né? Quer dizer, bom, tem uma dúvida minha, bom, seguramente que alguém já vivenciou esse drama ali, resolveu, você não precisa tirar do zero, né? Pegar um papel em branco. Então, o pessoal faz muito benchmark, né? Então, isso realmente dá uma segurança, eu acho, que na tomada de decisão, na avaliação de problemas. Exato. Mas você tocou num ponto que eu acho que é a questão da reforma, né? Que eu acho que, bom, começou pelo consumo, agora a gente já vê aí também os desdobramentos em renda, né? Quer dizer, acabaram de passar agora no Senado a tributação aí de dividendos, enfim, isso vai ter também repercussões já para 26. O contencioso hoje, Vanessa, ele tem uma proporção no Brasil que é completamente sem paralelo no mundo, né, Bruno? 70% do PIB do país hoje é contencioso tributário. Considerando a tua experiência, o que você já viu, o que você está vendo até nos grupos, você tem alguma expectativa que esse contencioso se reduza ou seja, pelo menos, vamos dizer assim, diminui um pouco, assim, Exato, Vanessa, né? Pelo menos dá uma amenizada, né, Bruna? Qual que é a tua visão, assim, Vanessa, dessas alterações que a gente está vivenciando? Eu vejo assim, a longo prazo, eu espero que sim. Porque se a reforma acontecer do jeito que, né, os mentores aí da reforma estão colocando, e a gente tem esse horizonte lindo aí, eu falo, né, essa praia maravilhosa com aquele mar azul turquesa, tal, nos esperando com um drink lá naquele horizonte. Eu acredito que sim, a longo prazo deveria, porque a gente sabe que hoje a maior parte desse contencioso é PiscoFins, né? Então, esse PiscoFins, e muito em razão da não cumulatividade da questão dos creditamentos, né? Dessas discussões. Hoje é a maior parte desse contencioso, desse PIB. Então, a tendência seria isso diminuir quando a gente terminar esse período todo de transição. Vamos colocar aí 10, 11, 12 anos, porque teria um período ali, né, para maturar. Mas a curto, médio prazo eu não vejo essa redução no contencioso. Não vejo. Pelo contrário, eu acho que vai aumentar. Porque, primeiro, né, a gente não deixa de ter as discussões que estão em andamento, então a gente fala muito de reforma, mas a gente não pode esquecer que tem um monte de coisa acontecendo agora, né, que precisa ser questionada e tal, e isso é muito setorial, é muito segmentado no Brasil, então isso está acontecendo agora. E também eu entendo que já tem, né, algumas discussões aí, a gente fala tanto da questão do resíduo, né? Se o que a gente está buscando é efetivamente retirar esse resíduo da cadeia, como é que a gente pode falar que o IBS e o CBS vão estar na base do ICMS? Um grande equívoco, né? Um grande equívoco, né? Não faz sentido. E, claro, a gente entende ali, né? O AP mesmo explica, né? A reforma que foi possível, né? E entendo isso, mas, infelizmente, isso vai ter que ser judicializado, não tem como. Eu acredito que, além desse tema, tem vários outros na transição e que outros que a gente, às vezes, ainda nem imagina, que a gente só vai saber no momento que ligar ali, que der o play ali na reforma, que vai acabar acontecendo ali naquele ínterim, que a gente vai ter que judicializar. E acaba que o judiciário, ele amadurece os temas, né? Ele vai trazendo esse amadurecimento. Eu não acredito numa redução do contencioso a médio prazo. Mesmo porque tem temas que a gente discute há 50 anos. Então, eu acho muito pouco provável. Tem coisas que o contribuinte não vai concordar com o governo não vai concordar com o contribuinte e a gente vai ter que levar para o judiciário. Fatalmente vai ter litígio. Então, assim, eu realmente não vejo.
Espero que sim, porque hoje é muito, né? É muito. Isso ocupa muito tempo de gente muito boa, né? Exatamente, exatamente. A gente devia estar se ocupando de tratar outras questões relacionadas ao negócio, que obviamente o tributário ele pode influenciar, viabilizando e inviabilizando ali, né, determinadas operações e fazendo modelos, remodelos de operações, de logística, entre outros. E às vezes a gente acaba gastando um tempo que não deveria, né, com coisas que parecem óbvias. Né? Deveriam ser, né? Deveriam ser óbvias. E claro, aqui a gente também está falando de uma reforma do consumo, né? Mas aí a gente continua com temas aduaneiros, a gente continua com temas previdenciários, com temas de renda. Então, eu acho, né, olhando como um todo o país, eu acho bem difícil ter uma redução. É uma agenda extensa ainda no tributário, muito extensa. Né? Exato. E, Vanessa, assim, o que te preocupa mais como líder, né, nessa posição, com a reforma tributária a partir do ano que vem? Qual é o ponto sensível? E o que você acha que os líderes podem fazer, assim, para se preparar, tanto para os riscos quanto para o lado de aperfeiçoamento pessoal e profissional, com os desafios que estão por vir aí a partir de 2026? Perfeito. Assim, são muitas preocupações, né, com a reforma. A gente, inclusive nos grupos, né, a gente vê muito isso. Eu participo de muitos grupos, além do PowerTax também, TELA e inúmeros outros, grupos de estudos de reforma tributária, o GERT, entre outros. Então, eu acho que a principal preocupação agora é muito sistêmica, né, para as empresas. Então, como operacionalizar a questão do IBS e do CBS na nota, mesmo que seja um teste, fica toda aquela questão, contabilizo, não contabilizo, se tiver que, não contabiliza, mas, puxa, eu quero ver já como é que isso está sendo tratado aqui na minha contabilidade, para fazer um teste também, tá, mas em que conta que você faz isso? Então, entra muito agora esse mix aí de entender como operacionalizar isso. Eu acho que isso é uma grande preocupação. Eu acho que muitas respostas vão vir do próprio contencioso, né? Também, exatamente. Porque vão gerar dúvidas. Vão gerar dúvidas e vai ter que ter essa consulta de alguma forma, né? Mas, assim, o que eu vejo que, pelo menos, deveria ser a principal preocupação é fluxo de caixa. Porque a reforma, ela vai mudar toda a lógica com relação ao fluxo de caixa das empresas. Então, a gente sabe que hoje as empresas, de certa forma, elas investem o valor dos tributos em razão dos prazos. Então, nessa nova lógica que vai acontecer aí a partir da reforma, isso não vai mais acontecer. Pelo contrário, né? Você pode, não ano que vem imediatamente, mas a partir de 2027, recolher algo que seja além. E, na verdade, o dinheiro que antes ficava no caixa das empresas, agora fica no caixa do governo, do comitê gestor. Então, a gente ainda não sabe exatamente como vai acontecer isso. Mas é uma mudança total de lógica financeira. Por isso que a gente fala tanto que é reforma do negócio, né? Então, de lógica financeira para CFO entender isso, né? E tesouraria, como é que vai acontecer esse fluxo de caixa. Para logística, entender também, né? Tem uma remodelagem aí importante. Claro, extinção de benefícios fiscais aí em 2032. Então, são muitas preocupações, assim, eu acho muito extenso. Agora, do ponto de vista do líder dessa área, eu acho que é buscar conhecimento. Não tem outra forma. Então, tem que buscar cursos, tem que buscar comunidades, grupos que estejam discutindo sobre isso, estar discutindo, estar nesses grupos. É isso que vai enriquecer conhecimento e networking também, esse networking genuíno, né, da gente estar aqui podendo trocar entre colegas que, de novo, é o barco, vai estar todo mundo junto nesse barco, né? Então, a gente realmente precisa remar juntos ali para conseguir chegar até o outro lado da linha ali, né? Então, eu acho que é isso. Como líder, realmente tem que se aperfeiçoar tecnicamente, isso não tem como ser diferente. Buscar
conhecimento, buscar pessoas, estar em grupos discutindo, porque a dúvida de um, o outro, né, já tem a solução, etc. E realmente se colocar nessa situação de aprendiz, que eu entendo que todo mundo tem que se colocar, né, é natural, mas realmente, se alguém achava que já estava tranquilo, não, já sei praticamente tudo de tributário, esquece. Vai ter que começar de novo. Então, acho que realmente é uma quebra aí de paradigma nesse sentido, né, da gente ter que buscar conhecimento, sentar na cadeira de aluno. Olhar até a última linha. Olhar até a última linha, né? Então, ser um eterno aprendiz aí mesmo com relação a isso. Ter bastante resiliência com relação a isso. Perfeito, assim, a gente, se pudesse, continuava aqui por horas, né? Vontade toda. Mas a gente está encerrando aí o nosso videocast. Eu queria deixar a palavra aí com o Daniel, com a Camila e depois com a Vanessa para suas considerações. E mais uma vez agradecer aí pela oportunidade, presença brilhante e tudo que a gente aprendeu aqui. Com vontade, Daniel. Eu acho que esses encontros, né, como acho que a Vanessa colocou, a gente sai melhor do que a gente entrou, né, Vanessa? Então, realmente, é ótimo, é um aprendizado, eu acho que para todo mundo e é um compartilhamento, né? Eu acho que a gente constrói. Acho que as lideranças femininas no tributário, novamente, né, eu convivo com muitas executivas, são super resolutivas, essa tua insegurança talvez seja para quem está começando, mas depois que toma confiança, são as pessoas que resolvem, endereçam os temas. Isso faz muita diferença. Talvez o nome, né, eu acho que mais chame a atenção hoje, acho que dentro dos tribunais superiores, né, no tributário, é a ministra Regina Helena, que nos inspira muito, né? Quer dizer, ela conduz as sessões ali de direito público do STJ, então eu acho que tudo isso reforça, né? Quer dizer, deve inspirar. Talvez quem esteja começando agora tenha até melhores referências, né? Quando você começou há 20 anos atrás, ou como a Camila começou. Então, acho que tudo isso é uma perspectiva positiva para quem está entrando. Bom, é reforma do consumo, da renda previdenciária. Então, assim, para quem está começando no tributário, Bruno, seguramente que não vão faltar temas. É divertido, né? É só uma questão de tempo aí, mas vai vir bastante densidade normativa. Mas, essencialmente, te agradecer, Vanessa, por essa conversa. Te agradecer, Bruno, enfim, por organizar. E Camila, né, por participar aqui do nosso videocast. Obrigada, Daniel. Eu agradeço também pelo convite. Foi muito legal. A Vanessa é super inspiradora e, enfim, com certeza outras mulheres que estão assistindo também têm a mesma opinião que eu. E é o que o Daniel falou. Eu acho que as mulheres estão... a gente tem que buscar esse espaço mesmo. E eu não me lembro exatamente se era do Itaú ou de qual marca, uma propaganda que era sobre acho que do Dia das Mães, enfim, sobre as mulheres no mercado de trabalho e o quanto é esperado de nós fora do local de trabalho que a gente dê conta de tudo. Então, assim... Quem melhor do que nós para darmos conta também de situações tão complexas quanto o direito tributário? Então, assim, a gente se vê em casa, a gente gerencia a casa, gerencia no trabalho, a gente cuida dos filhos e, ao mesmo tempo, a gente não esquece do presente do amiguinho e da consulta e de tudo. E de... Né? Eu vejo, assim, as mulheres são... E é um estereótipo, né? Dizer que a mulher... faz várias coisas ao mesmo tempo, mas é verdade, a gente consegue mesmo. Então, eu acho que a gente tem que continuar buscando o nosso espaço em situações como essa, no direito tributário, na reforma. É uma grande oportunidade para advogadas mulheres como nós e que busquem esse espaço, porque a gente dá conta e a gente tem muito para oferecer. Perfeito, muito bom. Eu acho que, né, do que o Daniel falou é representatividade. Isso é importante em qualquer coisa que a gente estiver falando. Então, quanto mais representantes nós tivermos, ainda mais do público, que é o que você comentou, do poder público, que infelizmente a gente ainda tem poucas mulheres aí que né, são inspiração no poder público. Então, que mais mulheres possam alcançar essas posições. Claro, a gente sabe que é bem difícil, mas fica aí também o nosso apelo com relação ao Supremo. Infelizmente, temos somente Carmen Lúcia no momento, então o ideal seria entrar mais uma mulher, mas infelizmente, nesse momento, a gente não está com muita
né? Esperança disso. Mas torcemos aí para que próximas oportunidades integre uma mulher. Não é nem questão de ser mulher ou homem, é questão de trazer uma diversidade, uma visão diferente ali dos outros, né? A mulher, ela tem muitas vezes um olhar diferente, mais sensível, né? Que seria importante trazer ali para compor. E do que você comentou é isso, né? Demoraram para perceber que as mulheres, sendo grandes gestoras de casa, elas poderiam ser grandes gestoras de ambientes corporativos, exatamente, de público, etc. Porque elas já faziam isso nas casas, né? E se a gente, hoje em dia, as mulheres têm menos filhos, mas quando a gente vai para o passado, as mulheres tinham 10 filhos. Como é que é gerir uma casa com 10 filhos? Então, né, tendo que cuidar da gestão ali de cada um daqueles filhos, cada um é diferente, então não é muito diferente quando a gente fala de um time, né? Então, eu acho que é isso, né? Fica essa mensagem muito bem. E de mensagem final, eu queria trazer uma frase aqui que eu gosto muito, que é a seguinte, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, que é Jung. Então, é isso que eu acredito e queria deixar aqui como mensagem final e agradecer vocês todos, foi excelente, saio daqui bem maior do que eu cheguei. Agradeço muito, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Vanessa, aprendemos muito mais e principalmente você deixa aqui a impressão da sua humanidade, né? Da sua sinceridade, da sua gentileza, da forma como você trata as pessoas. E isso são boas energias que voltam para nós com boas energias, então tenho certeza que seus caminhos estão sempre abertos, estarão sempre abertos, porque você deixou aqui essa lição. Então, queria te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, por esse momento. E para todos vocês aí, ouvintes, para todos que nos acompanham aí no podcast Tributário em Pauta, eu queria deixar aí o recado para que deixem seus questionamentos, suas perguntas, a gente vai responder. Obrigado pela audiência. Acho que para todas as mulheres que estão assistindo, que irão assistir, o recado que fica é sororidade, é união, é respeito umas com as outras, não competitividade, mas inclusão, é uma de mão dada com as outras, né? Muitos caminhos foram abertos graças a mulheres como a Vanessa, como a Camila, que aqui nos prestigiam, e muitas outras que estão aí lutando por essas lideranças, ocupando esses espaços e fazendo seus múltiplos papéis numa sociedade que ainda não sabe fazer divisões exatas das responsabilidades de cada um de nós. E para todos que nos assistiram, resiliência, né, esperança, vamos seguir em frente. O tributário está apenas no início de grandes processos de transformação, mas a gente está aqui para caminhar juntos, para aprender juntos e para construir um sistema tributário muito melhor do que nós já temos. Então, nosso muito obrigado e até o próximo Tributário em Pauta.